Olá, turma do sexto ano, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte nessa terça-feira, tá? Dia 14 de julho, ok? E aí, a gente já sabe que durante essa semana vamos começar a verificação de aprendizagem no Colégio IESE com vocês, né? Sobre as matérias aí que vimos estudando, né? No meu caso é História, Geografia e Artes, sendo que na verificação de aprendizagem não vai ter a revisão dos assuntos de artes, tá? Só está tendo a revisão dos assuntos de História e de Geografia. Bom, artes a gente vai considerar muito mais, né, pela participação de vocês e também pelo interesse, né, nas aulas, tanto em estar nas lives, como também fazendo perguntas, tá? Nas atividades que foram feitas, tá bom? Que eu sempre peço para vocês responderem as questões, tirar foto, em seguida enviar para mim. Então, tudo isso aí eu já estou considerando, né, nessa verificação de aprendizagem de artes, ok? Já no caso de História e Geografia, tá? Que vai ser na quinta e sexta-feira, a gente já vai ter o quê? Perguntas orais, né, para que vocês possam responder, e aí no dia vocês vão saber mais como vai ser, tá bom? Então, já que artes não vai ter, né, uma avaliação oral, não vai ter esse tipo de verificação, então a gente vai finalizar aqui o assunto que vínhamos estudando desde a semana passada, que é a arte rupestre, né? Ou a arte na pré-história. Tá? Vimos estudando aí sobre a pré-história, né? A vida do homem pré-histórico no período paleolítico e depois no período neolítico. E aí também o que é que o homem ele fez, né, de arte nesse período da história, na pré-história, né? Que foi a arte rupestre. Que é o que a arte rupestre? Né? Para você que está lembrado, são pinturas ou gravuras que são feitas, né, nas paredes das cavernas ou grutas, né, que eram os abrigos, né, onde ficavam morando, né, esse homem pré-histórico, tá, há milhares de anos atrás. Tá bom? Então, para a gente continuar e finalizar esse assunto, né, nessa aula de hoje, você abre aí junto comigo, tá, o livro 2 de arte, e aí coloca no primeiro capítulo, tá, onde temos aí, né, logo depois que a gente estudou, né, fez aquela viagem pelo mundo e conheceu, né, os sítios arqueológicos onde tem várias cavernas com vários tipos de pinturas rupestres, né, na Irlanda, na Argélia, que fica na África, na Argentina, tá? Dentre outras que a gente conheceu, agora vamos fazer uma raio-x, né, de análise, tá, de uma outra pintura rupestre. Né? Conhecemos, tá, nessa viagem que fizemos, conhecendo as pinturas rupestres na última aula, né, a caverna de Lascaux, que é uma caverna que fica na França, tá? Na região montanhosa na França. E as pinturas, né, que foram descobertas pelos arqueólogos nessa caverna, elas foram datadas de aproximadamente 30 a 40 mil anos atrás. Tá bom? Esse aí foi o período onde foram feitos esses desenhos nas cavernas de Lascaux, que fica na França. Tá? Mas aí, no seu livro de arte, coloque aí na página 137 para a gente começar o raio-x da obra. Tá? Junto comigo, vamos analisar em vários detalhes uma pintura que talvez é a mais conhecida na caverna de Lascaux, na França. Tá? Nessa página 37 do seu livro 2 de arte, temos aí aqui em cima raio-x da obra. Tá? E aí vamos conhecer que obra é essa, que vamos fazer o raio-x nessa videoaula. Acompanhe junto comigo a leitura do texto. Cavalo Chinês, uma pintura pré-histórica datada de cerca de 15 mil a 13 mil anos antes de Cristo.
localiza-se na caverna de Lascaux, na França. É um fascinante exemplo de arte paleolítica, que surpreende principalmente por ter sido pintada no teto, sob condições bastante difíceis, como a ausência de luz e altura elevada. Com outras pinturas, compõe uma das mais ricas alas dessa caverna em relação à arte rupestre. Tá? Então, o raio-x da obra dessa videoaula vai ser sobre o cavalo chinês, que foi o nome dado a essa pintura que vocês já estão vendo aí nessa página. Foi um nome dado a essa pintura pelos arqueólogos, né, e historiadores que descobriram essa pintura. Tá? Quando eles foram fazendo o estudo dessa pintura, eles descobriram, né, que ela foi feita aproximadamente entre 15 e 13 mil anos atrás, tá? No período paleolítico, naquele período que estamos estudando na revisão de história, lembra? Onde o homem ele descobre e depois aprende a usar o fogo. Nesse período, o homem vivendo como nômade, como caçador e coletor. Então, foi nesse período aí, na pré-história, que o homem pré-histórico, né, criou aí o cavalo chinês. Tá? Então, essa pintura ela fica no teto da caverna de Lascaux, tá? Numa altura muito elevada, aproximadamente, né, 7, 8 até 10 metros de altura do chão da caverna até o teto. Então, nessa época, não existia escada, né? Não existia elevador dentro do abrigo subterrâneo. Como é que essas pessoas, né, ou uma ou várias, conseguiram fazer essa obra de arte do cavalo chinês? Até hoje é um mistério a ser estudado e descoberto pelos arqueólogos. Beleza? E aí tiveram algumas dificuldades, né, na hora de fazer essa pintura. A primeira foi a escuridão da caverna, a ausência de luz. Tá? À noite na caverna, a única fonte de iluminação que eles tinham era o fogo, né? A tocha acesa. Tá? E que era muito mais usada para poder afastar os animais e para outros motivos do que para iluminar o teto da caverna para fazer a pintura. E aí, mesmo sob essas condições difíceis, né, o homem pré-histórico na França conseguiu fazer o cavalo chinês no teto da caverna de Lascaux. Tá? Então vamos começar aqui vendo aqui a primeira foto bem grande, tá, do cavalo chinês, que é o nome dado a essa pintura pré-histórica. Tá? Analisando cada detalhe, temos aí vários números que vocês podem ver nessa imagem, né? Do 1 até o número 4. Então vamos pôr, né, um número de cada vez para a gente entender um pouco o que quer dizer essa pintura. Tá? Temos aí primeiro o número 1, logo abaixo. Tá? Vou aqui aproximar da câmera para você ver. E acompanhar a leitura do texto de arte junto comigo. Tá? A parte onde tem a cabeça do cavalo. A cabeça do cavalo. Tá? E aqui ao lado temos o texto explicando sobre essa parte do cavalo chinês. Vamos conhecer? Porque a pintura foi nomeada cavalo chinês por seus descobridores, se foi feita na região que hoje é a França. Talvez é a primeira dúvida que veio à sua cabeça. Por que os arqueólogos deram o nome de cavalo chinês se essa pintura foi encontrada na França? Vamos lá? Por dois motivos. Em razão da representação do cavalo se assemelhar à dos cavalos retratados em pinturas chinesas de meados do século X à segunda metade do século XII. E porque o tipo de cavalo representado nessa pintura rupestre se assemelha aos cavalos dos tempos atuais encontrados na Ásia, de cabeça pequena e corpo volumoso. Então foi mais pela imagem do cavalo, que é representado nessa arte rupestre. Tá? Dois motivos porque deram o nome de cavalo chinês. O primeiro é porque essa pintura, apesar de ter sido feita há 15 mil anos atrás, ela se parece muito com as pinturas que foram feitas pelos chineses na Ásia no século X ou século XII, tá? Já depois de Cristo, milênios, né, depois na história. Tá bom? O segundo motivo é que esse cavalo que é mostrado nessa pintura, ele se parece muito
com os cavalos que existem na região da Ásia hoje, né? Se a gente colocar aí na internet um cavalo chinês, tá? Vai aparecer algumas fotos de uma espécie de cavalo que ele tem um corpo menor, tem uma cabeça mais achatada e tem um corpo com mais pelo. Tá? E é um tipo de cavalo que existe muito comum na região da Ásia, tá? Onde fica a China. Por isso que os arqueólogos deram nome a essa pintura na França de cavalo chinês. Tá? Vamos então para a segunda parte dessa pintura, ó, onde tem aqui, logo abaixo, a parte de trás do cavalo, né? A traseira do cavalo, e logo abaixo temos aqui o texto explicando o que quer dizer. Vamos conhecer? O contorno da figura foi feito com pincel, como é possível notar pela precisão dos traços, e seu preenchimento de cor terrosa com pigmento soprado diretamente da boca ou por algum canudo que pode ter sido fabricado com osso de animal. Então, a gente já está mostrando os traços, né? Como você pode ver, observar junto comigo, ó, onde tem os traços, né? Que são essas linhas que formam um desenho, né, do formato do cavalo. Essas linhas pretas, de cor preta. Como é que ela foi feita? Estudando essa pintura, os arqueólogos descobriram que ela foi mais ou menos feita com a técnica de sopro, que já foi explicada aqui numa outra aula de artes, né, sobre arte na pré-história. Eles pegavam um osso fino, né, de algum animal, como se fosse um canudinho de plástico, que a gente usa hoje para tomar refrigerante ou suco, e sopravam, né, a tinta na parede, ela ainda molhada, fresca na parede da caverna, fazendo com que esse tracinho ele o quê? Ficasse com a cor mais visível, né, com a cor bem forte, para de longe a gente já poder ver, né, esse traço, né, que forma aí o desenho do cavalo, tá certo? Então, na próxima parte dessa análise da pintura, temos aí o item 3, tá? Logo aqui acima, onde tem esse desenho que fica aqui acima do cavalo. É como se fosse vários riscos, né? E aqui, logo abaixo, temos aí a explicação do que é o 3 e o 4, tá? O 3 e o 4, né? O 4 também está mostrando aqui embaixo os traços, né? Os riscos que estão aqui em volta da pintura do cavalo chinês. O que quer dizer esses traços? Né? Como é que eles foram feitos? E por que eles foram feitos? Vamos descobrir agora? Acompanha com atenção, então, a leitura desse último texto dessa página. O 3 e o 4, os símbolos gráficos em torno do cavalo, são motivo de grande debate entre estudiosos de diversas áreas do conhecimento. Então, quais são as áreas do conhecimento que estuda a arte na pré-história? A arqueologia, a historiografia, a paleontologia, a biologia, a antropologia, todas são áreas científicas que estudam e analisam essas pinturas pré-históricas, tá? Continuando o texto. Alguns deles interpretam as linhas em diagonal como armas e as agrupadas na vertical como uma rede, baseando-se em teorias da caça associada à magia. Outros pesquisadores interpretam de modo menos simbólico e mais formal, lendo as linhas como plantas que se movimentam quando o cavalo passa por elas. Então, são esses traços que a gente vê aqui, ó, na imagem, como se fossem outros tipos de desenho. Aqui em cima também temos vários riscos. Então, isso é motivo de muito debate entre os cientistas, que olharam e passaram anos analisando o cavalo chinês. Tá? Eles disseram que, alguns disseram que aqui dali foi colocado de propósito. E se esses traços, esses outros desenhos ao lado do cavalo, junto do cavalo chinês, né, representa o quê? O que é que eles querem dizer? Significa símbolos, né, de magia, né, símbolos mágicos, pois eles, né, dizem que na época que o homem ele caçava, né, no Paleolítico, né, ele considerava os animais como animais sagrados. Né, eles também, por isso que eles faziam sempre pinturas mostrando animais, porque o cavalo podia representar para esse homem que pintou esse cavalo um animal sagrado, né? E aí, dedicado a uma religião, a algum ritual de magia,
Já outros estudiosos acreditam que esses outros desenhos junto do cavalo chinês é uma coisa mais simples, né? São pinturas, desenhos que mostram plantas, né? Como se fosse o cenário, né? O lugar onde o cavalo ele costuma ficar, numa planície, correndo, né? Se alimentando de grama. Então pode ser isso também. E você? Como você interpreta esses desenhos que estão aí perto do cavalo chinês? Tá? Eu te desafio a fazer a sua própria interpretação baseado no que você já aprendeu sobre arte na pré-história, tá bom? E baseado na sua própria interpretação do que você já estudou sobre esse assunto, ok? Então, essa foi a videoaula de história de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima aula de artes, tá bom? Tchau, tchau, fui!